A sala de imprensa da Horizon Biotech transbordava de jornalistas, os flashes das câmeras cortando o ar como relâmpagos em uma tempestade. Clara Sterling, imóvel atrás do púlpito, segurava as bordas com tanta força que os nós dos dedos branqueavam. Os boatos sobre o fim tumultuado de seu noivado com Richard Vale, o astro dos investimentos, já circulavam há dias, e as ações despencavam em ritmo alarmante. Os acionistas em pânico exigiam respostas. No canto dos fundos próximo ao palco, um faxineiro de macacão cinza varria o chão com movimentos precisos e tranquilos, um oásis de calma em meio ao caos. Quando um repórter gritou, Sterling, o que diz sobre o fracasso do seu relacionamento? Clara fez algo que ninguém esperava. Desceu do palco, atravessou a sala com passos firmes e, diante do faxineiro atônito, segurou sua mão calejada. Olhando fundo em seus olhos surpresos, ela disse clara e firme no silêncio que se instalou, me beije. Sem pensar, apenas faça isso. Ele hesitou por um instante, mas então assentiu. E naquele momento, o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Aquele beijo, planejado para salvar a imagem da empresa, acabou por despertar duas almas há muito adormecidas. Clara Sterling aprendeu cedo que emoção era sinônimo de fraqueza. Órfã de mãe aos 12 anos, foi criada por um pai que via nos negócios uma religião e na sensibilidade um pecado. Cresceu entre reuniões de diretoria em vez de brincadeiras infantis, dominando algoritmos e estratégias antes de entender o significado da amizade. Aos 32 anos, era exatamente o que o pai desejara. Uma CEO brilhante, implacável, que comandava a Horizon Biotech com precisão cirúrgica e zero tolerância para erros. Uma mulher de aço, intocável e inquebrantável, ou assim todos acreditavam. O que ninguém via eram as noites em que, sozinha em seu apartamento de luxo, relia cartas antigas da mãe, questionando-se sobre o que seria sentir calor humano. Seu noivado com Richard Vale fora uma jogada calculada, quase matemática. Ele tinha fortuna, influências e ambição. Amor nunca fez parte da equação. Talvez por isso a traição doesse menos quando descobriu as fotos dele com outra. O que realmente a feriu foi a humilhação pública, a voracidade da mídia e o desmoronamento em uma única noite da imagem que levará anos para construir. A história de Ethan Miller era feita de perdas e resiliência silenciosa. Já fora uma promessa na engenharia médica, projetando equipamentos que salvavam vidas em hospitais infantis. Sarah, a sua esposa, era seu porto seguro, sua luz. Até que veio o processo. Sob o comando do pai de Clara, a Horizon Biotech o acusou por uma falha em um dispositivo que ferira 3 crianças. Ethan sabia que não era culpa do projeto, a empresa cortara custos nos materiais sem seu consentimento, mas precisavam de um bode expiatório. Enterrado em dívidas judiciais com a reputação destruída, foi forçado a assinar uma confissão de culpa. Sarah não suportou a pressão, a vergonha, o peso esmagador da situação. 6 meses depois partiu deixando Ethan sozinho com Laia, uma filha de apenas 2 anos. Ele abandonou a engenharia para sempre. Não conseguia mais encarar uma indústria que, em sua visão, matara a mulher que amava. Aceitou o turno da noite como faxineiro na mesma empresa que o arruinara. A ironia não lhe passava despercebida, mas o horário noturno lhe permitia dedicar os dias a Laia, preparar seu café da manhã, levá-la à escola, ajudar nas lições, colocá-la para dormir. O salário era mísero, o apartamento apertado, mas Laia nunca foi para a cama com fome ou sem amor. O primeiro diálogo real entre Clara e Ethan aconteceu em um corredor vazio, às 2 da manhã. Ela trabalhava até tarde, afogada em estratégias de controle de danos após a traição de Richard vir à tona. Com uma xícara de café na mão, dobrou uma esquina com pressa e esbarrou em alguém, derramando líquido escuro no chão imaculado. Irritada, pronta para repreender quem quer que estivesse em seu caminho, olhou para cima e calou-se. O faxineiro já estava ajoelhado, passando o rodo sem uma palavra de reclamação. Você sabe quem eu sou? Perguntou ela, a voz cortante, carregada de exaustão e frustração. Ele levantou os olhos por um instante, o olhar sereno e de alguma forma compassivo. Sei, respondeu baixinho, voltando ao trabalho. Mas acho que todo mundo quebra algo um dia. É assim que a gente aprende a recomeçar. As palavras a atingiram com uma força inesperada. Ficou ali observando-o trabalhar, enquanto algo dentro dela se mexia, uma sensação que não conseguia nomear. Quando ele terminou, cumprimentou-a com um aceno discreto e seguiu seu caminho, deixando-a sozinha no corredor com uma dor estranha, quase esquecida. A coletiva deveria restaurar a confiança no mercado. Em vez disso, transformou-se em um circo. Os repórteres atiravam perguntas como facas, sobre Richard e sobre sua capacidade de julgar,
Sobre como uma mulher que não conseguia gerir sua vida pessoal poderia liderar uma corporação bilionária. Clara sentiu as paredes se fechando, o controle meticuloso que sempre mantivera escorregando entre os dedos. Foi então que, no meio do tumulto, avistou Ethan. Ele estava perto do palco, verificando cabos de microfone com uma tranquilidade que contrastava com o frenesi ao redor. Naquele segundo, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Se o mundo queria um espetáculo, ela lhes daria um inesquecível. Desceu do púlpito no meio de uma pergunta, ignorando os murmúrios e olhares incrédulos. Caminhou direto até Ethan, os saltos ecoando no chão de madeira. Ele ergueu os olhos, confuso, quando ela segurou sua mão, áspera pelo trabalho, quente de uma maneira que nada em sua vida fora há muito tempo. Me beije, pediu ela, a voz firme apesar do coração acelerado. Sem pensar, apenas faça. Por um momento ele apenas a encarou, e Clara temeu ter errado, que ele recuasse e a deixasse exposta ridícula. Mas então algo em seu olhar amoleceu. Um pequeno aceno, de compreensão ou talvez de rendição. E ele a beijou. Não foi um gesto apaixonado ou teatral. Foi cuidadoso, quase hesitante, como se soubesse o peso daquele instante. A sala explodiu. Flashes dispararam como fogos de artifício. Repórteres gritavam, exigindo explicações, nomes, detalhes. Mas Clara não ouviu nada. Por aqueles segundos, o mundo se reduziu a eles dois estranhos unidos por uma mentira que de algum modo, soava mais verdadeira que qualquer coisa que viverá em anos. Ao se separarem, ela sussurrou. Obrigada. Ele apenas a olhou com aqueles olhos firmes, cheios de uma sabedoria que dispensava palavras. Até a manhã seguinte, a internet ardia em especulações. As ações dispararam. A narrativa virou do dia para a noite, de CEO falha no amor para CEO e seu misterioso romance. Todos queriam saber, quem era aquele homem? De onde viera? Há quanto tempo estavam juntos? A equipe de relações públicas de Clara trabalhou sem parar para gerenciar a história, mas o estrago, ou melhor, o milagre, já estava feito. A Horizon Biotech estava salva, ao menos por enquanto. Mas Clara sabia que o verdadeiro desafio começava ali. Precisava sustentar a farsa até a Assembleia de Acionistas, e isso significava contar com a colaboração de Ethan Miller. Sem perder tempo, ordenou que sua assistente o localizasse. Um labirinto de prédios desgastados pelo tempo, onde o cheiro de fritura se misturava ao som de crianças brincando na calçada. Clara estacionou o carro importado com hesitação, consciente de quão fora de lugar parecia ali. Subiu as escadas do prédio de Ethan com passos pesados, cada degrau ecoando como uma acusação. Não havia interfone, apenas uma porta de madeira descascada com o número 3B rabiscado à mão. Ela bateu. Uma vez. Duas. Ouviu passos leves do outro lado antes que a porta se abrisse, revelando Laia em pijama de unicórnio, os cabelos ainda úmidos do banho. Seus olhos se arregalaram ao ver Clara. Tia Clara. A menina pulou, abraçando suas pernas com força. Você veio jantar conosco? Derry disse que hoje era dia de macarrão com queijo. Clara se agachou, os dedos tremendo ao tocar os cachos molhados da criança. Laia querida, seu pai está em casa? Antes que a menina pudesse responder, Ethan apareceu no corredor, a camisa do uniforme ainda pela metade abotoada, o rosto uma máscara de choque. Clara. Seu nome saiu como uma advertência. O que você está fazendo aqui? Ela se levantou, o peso dos documentos na bolsa queimando como carvão. Precisamos conversar. Sua voz era áspera, quebrada. Agora. Ethan hesitou, mas o olhar em seus olhos deve ter revelado algo que o fez recuar. Laia, amor, vá terminar de vestir o pijama. Eu já volto. A menina obedeceu, lançando um último sorriso confiante para Clara antes de desaparecer pelo corredor. Assim que a porta do quarto se fechou, Ethan cruzou os braços. Fale. Clara puxou os papéis da bolsa e os jogou sobre a mesa de madeira barata, onde uma caixa de pizza meio aberta dividia espaço com cadernos de escola. Você nunca me contou o que realmente aconteceu com a Horizon. Não era uma pergunta. Era uma faca. Ethan nem olhou para os documentos. Seu maxilar se contraiu. Porque não importava. O passado é passado. Importa para mim. Sua voz subiu, quebrando. Meu pai, ele sabia. Os defeitos nos dispositivos não foram um erro seu. Foi uma decisão. Uma cortina de fumaça para encobrir cortes de custo que ele aprovou. E quando tudo desmoronou, eles jogaram você aos lobos. Clara engoliu em seco, as palavras ardendo. Ele destruiu sua vida. Sua carreira. Sua família. E eu estive aqui, todos esses anos, defendendo esse legado. Defendendo ele. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ethan finalmente baixou os olhos para os papéis, mas não os tocou.
Por que você acha que eu aceitei esse acordo? Sua voz era baixa, carregada de algo que Clara não conseguia nomear. Não foi pelo dinheiro. Foi porque, pela primeira vez em anos, eu tinha uma chance de dar a Laia uma vida estável. Uma chance de respirar. Ele levantou o olhar, e havia uma dor tão profunda ali que Clara sentiu como se estivesse se afogando. E porque, no fundo, eu queria que alguém como você visse o que eles fizeram. Que alguém com poder soubesse. Eu não sabia. As palavras saíram como um sussurro. Juro que não. Ethan exalou longo e trêmulo. Eu sei. E foi isso que a destruiu. Não a raiva, não a acusação, mas a compreensão. Como se ele sempre soubesse que mais cedo ou mais tarde ela descobriria. Como se, de alguma forma, já tivesse perdoado. E agora? Ele perguntou finalmente. O que você vai fazer com isso? Clara olhou para a porta do quarto de Laia, onde a risada abafada da menina vinha de dentro. Vou consertar. Sua voz não tremia mais. Tudo. Longe do mundo de arranha-céus e salões revestidos de mármore, o bairro de Ethan era um lugar onde os prédios carregavam o peso dos anos nas fachadas descascadas, mas as calçadas, embora rachadas, brilhavam pela dedicação de mãos que se recusavam a abandonar o cuidado. Clara o encontrou nos degraus da frente, Laia ao seu lado, os dois mergulhados nas páginas de um livro emprestado da biblioteca. Os olhos de Ethan se ergueram quando ela se aproximou. E foi como se o ar entre eles se solidificasse, ele leu em seu rosto tudo o que ela não conseguia dizer. Laia, querida, entra e começa a lição de casa, pediu ele, com uma suavidade que contrastava com a tensão que agora tomava conta de seus ombros. Quando ficaram sozinhos, Clara não encontrou palavras. Não havia desculpas que pudessem preencher o vazio que ela mesma havia cavado. Em vez disso, estendeu o celular, a tela iluminando os documentos que condenavam não apenas a ela, mas a tudo em que seu pai havia transformado a Horizon. Ethan os leu em silêncio, os dedos apertando o aparelho até os nós branquearem. Quando finalmente levantou os olhos, não havia surpresa neles, apenas uma dor antiga, reaberta, mas já conhecida. Você sabia, sussurrou ela, a voz quebrando como vidro sob seus pés. Sabia que era meu pai. Sabia que era Horizon. E mesmo assim o quê? Ele interrompeu, a voz baixa, mas firme como aço temperado. Mesmo assim aceitou este trabalho. Mesmo assim me ajudou. O porquê saiu de seus lábios como um lamento. Por quê? Ethan permaneceu imóvel por um longo momento, os olhos fixos em algum ponto além da rua, como se buscasse respostas no passado que o havia moldado. Então, finalmente falou. Depois que Sarah morreu, fiz uma promessa. A ela. A mim mesmo. A Laia. Sua voz era áspera, mas cada palavra pesava como um juramento. Prometi que viveria com integridade. Mesmo no mundo que não sabe o significado dessa palavra. Prometi que escolheria o perdão em vez do amargor, mesmo quando doesse. Ele virou o rosto para ela, e havia uma sinceridade que cortava mais fundo que qualquer acusação. Trabalhar aqui, ajudar você. Não foi sobre esquecer o que aconteceu. Foi sobre não deixar que isso me transformasse em alguém que eu desprezaria. Eu não mereço isso, Clara balbuciou, as lágrimas escorrendo sem controle. Não mereço sua bondade nem sua. Talvez não, ele a interrompeu, e havia uma ternura em sua voz que a destruía. Mas Laia merece um pai que cumpre suas promessas. Seus olhos encontraram os dela firmes, inabaláveis. E talvez você mereça uma chance de ser diferente do seu pai. Ela quis argumentar. Quis gritar que ele estava errado, que era tarde demais, que o sangue de Horace Sterling corria demais em suas veias para que pudesse mudar. Mas então a porta se abriu, e Laia apareceu no batente, a voz infantil cortando o ar pesado. Papai, preciso de ajuda com as frações. E Clara viu o modo como o rosto de Ethan se iluminou, como cada linha de preocupação se suavizou diante daquela criança. Viu o amor puro, incansável, de um homem que havia perdido tudo e ainda assim escolhera ser gentil. Que havia sido traído e ainda assim escolhera confiar. Que tinha todas as razões do mundo para odiá-la, mas que em vez disso o havia. Não como a herdeira de um império, não como a CEO intocável, mas como uma mulher quebrada tentando encontrar um caminho na escuridão. A confrontação veio 3 dias antes da reunião de acionistas. Richard Vale, seu ex-noivo, convocou uma coletiva de imprensa com a expressão ensaiada de um homem que já se via vencedor. Com voz grave e cheia de preocupação fabricada, anunciou ao mundo que o novo namorado de Clara era um fraude, um engenheiro desonrado demitido por negligência, um homem cujo erro havia ferido crianças e o expulsara da indústria em desgraça. Exibiu documentos selecionados, e-mails tirados de contexto, pintando Ethan como um predador que a havia seduzido por dinheiro e status. A mídia explodiu.
As redes sociais se transformaram em um campo de batalha. Até o amanhecer, manifestantes gritavam diante da sede da Horizon, exigindo a saída de Ethan. O conselho de administração convocou uma reunião de emergência. Foram unânimes. Demita-o, ordenou o presidente frio. Rompa publicamente qualquer vínculo com ele. Faça isso agora ou votaremos pela sua saída. Clara sentou-se à cabeceira da mesa, os papéis de demissão à sua frente intocados. Cada instinto de sobrevivência gritava dentro dela: salve a si mesma. Salve a empresa. Corte suas perdas. Mas então ela se lembrou do desenho de Laia pendurado na geladeira. Da bondade obstinada de Ethan. Da maneira como ele havia perdoado o imperdoável. Lembrou-se das cartas de sua mãe, aquelas que falavam de amor e coragem, de escolher pessoas em vez de lucros. Pegou a caneta. Por um instante, os membros do conselho relaxaram, convencidos de que haviam vencido. Então ela rasgou os papéis ao meio. Não, disse, simples assim. O caos irrompeu. Vozes se sobrepuseram em protesto, mas Clara se levantou, e sua voz cortou o tumulto como uma lâmina. Querem que eu destrua um homem bom para salvar a reputação desta empresa? Seus olhos queimavam, fixos em cada um deles. A mesma empresa que destruiu a vida dele 7 anos atrás. A mesma empresa que meu pai construiu sobre mentiras e encobrimentos. Com um gesto, projetou os documentos em sua tela na parede da sala de reuniões. Aqui está a verdade. Sua voz não tremia. Ethan Miller era inocente. Meu pai o incriminou. Nós pagamos indenizações enquanto destruíamos sua carreira. E vocês? Ela varreu o olhar pela mesa. Todos vocês que estavam no conselho na época sabiam. E calaram-se. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tem até o final do expediente para renunciar, declarou Clara, a voz agora como aço. Ou libero tudo para a imprensa. Uma pausa. A escolha é de vocês. Ela saiu da sala sem olhar para trás. No corredor, com as mãos trêmulas, descou para sua diretora de comunicação. Marque uma coletiva de imprensa para amanhã. Sua voz não deixava espaço para discussão. Vou fazer do meu jeito. Quando chegou ao apartamento de Ethan naquela noite para explicar, ele abriu a porta e a puxou para dentro de seus braços sem uma palavra. Laia já dormia. Sentados em seu sofá desgastado, Clara lhe contou tudo, o ultimato, o plano, a escolha que havia feito. Você está arriscando tudo, murmurou ele, os dedos entrelaçando-se aos dela. Por você, respondeu ela. Pela verdade? Ele insistiu, como se precisasse ouvir a confirmação. Pelo que é certo. Ela engoliu em seco. Pela primeira vez na vida, estou escolhendo pessoas em vez de lucro. A verdade em vez da imagem. Estou escolhendo. Sua voz falhou. O quê? Ele perguntou, a mão encontrando a dela. Estou escolhendo o amor. Sussurrou. A coletiva estava marcada para as 10 da manhã. Clara passou a noite preparando-se não com advogados ou assessores, mas sozinha, escrevendo do lugar mais profundo de si mesma. Quando chegou a Horizon na manhã seguinte, a multidão era imensa, repórteres, acionistas, manifestantes, apoiadores. Viu Richard na primeira fila, com um sorriso presunçoso estampado no rosto. Viu os membros do conselho que não haviam renunciado, nervosos, trocando olhares inquietos. E no fundo do salão viu Ethan com a mão de Laia entre as suas. Não esperava que eles viessem. Encontrar seus olhos lhe deu a coragem de começar. Clara subiu ao pódio e o burburinho cessou. Meu nome é Clara Sterling, disse a voz firme. Sou a CEO da Horizon Biotech. E estou aqui para contar a verdade. Nos 20 minutos seguintes, desmontou tudo. O encobrimento de seu pai. As provas falsificadas. As carreiras destruídas. Os acordos enterrados em cláusulas legais. Exibiu documentos, e-mails, registros financeiros. Não poupou ninguém. Richard Vale acusa Ethan Miller de ser um fraude, disse, olhando diretamente para o ex-noivo. Mas a única fraude aqui é a que meu pai criou, e que Richard agora perpétua. Ethan Miller não é um engenheiro desonrado. É um homem talentoso, ético, que foi feito de bode expiatório por uma empresa que valorizava mais o lucro do que as pessoas. Ele perdeu a carreira. Perdeu a esposa. Perdeu tudo porque meu pai foi covarde demais para assumir a responsabilidade. O silêncio na sala era absoluto. E sim, continuou Clara, a voz quebrando apenas um pouco. Eu me apaixonei por ele. Não por causa de uma jogada de relações públicas, não para manipular o valor das ações, mas porque ele me mostrou o que é integridade. Ela respirou fundo. Ele me mostrou que é possível perder tudo e ainda escolher a bondade. Que ser forte não significa ser sem coração. Significa ter coragem de permanecer macio no mundo duro. Tirou um último documento do bolso, segurando para que as câmeras captassem.
Esta é minha renúncia como CEO da Horizon Biotech com efeito imediato. Sua voz não vacilou. Estou criando uma nova fundação, a Fundação Laia, dedicada a apoiar pais e mães solteiros na área médica, a financiar pesquisas éticas e a reparar os danos que empresas como a Horizon causaram a pessoas boas. O salão irrompeu em caos. Gritos de repórteres se misturavam a exclamações de choque. Mas Clara não ouviu nada disso, porque pela primeira vez estava livre. Os flashes das câmeras iluminavam o ar, mas Clara só tinha olhos para Ethan. Richard tentou se impor, balbuciando desculpas esfarrapadas, mas os agentes federais já o cercavam, algemando-o com uma precisão que parecia quase poética. Ela havia enviado todas as provas na noite anterior, contratos fraudulentos, subornos, os esquemas que sustentavam o império de Richard. A justiça, afinal, não era cega. Era apenas lenta. Clara desceu do palco sem pressa, ignorando o tumulto que explodia ao seu redor. Não havia mais nada ali para ela. No fundo da sala, entre as sombras dos holofotes, Laia soltou a mão do pai e correu em sua direção, abraçando-a com uma força que quase a desequilibrou. Isso foi muito corajoso e a menina sussurrou, olhando para ela com aqueles olhos que guardavam mais sabedoria do que qualquer adulto naquele salão. Clara ajoelhou-se, ficando na altura dela. Seu pai me ensinou que a coragem de verdade. Quando se levantou, Ethan estava ali. Não com palavras, não com julgamentos, apenas com uma pergunta nos olhos, uma pergunta que ela respondia antes mesmo que ele a fizesse. Você acabou de jogar tudo fora, ele disse baixo, como se temesse que o peso daquilo a esmagasse. Não, Clara segurou sua mão, os dedos se entrelaçando como se sempre tivessem pertencido um ao outro. Acabei de encontrar tudo o que importava. A chuva começou quando saíram do prédio, grossa e implacável, lavando as calçadas, os carros, as mentiras que haviam se acumulado por anos. Clara não tinha guarda-chuva, não tinha motorista à espera, não tinha sequer um casaco para se abrigar. Pela primeira vez em uma década, era apenas uma mulher andando sob a chuva, sem máscaras, sem armaduras. Ethan e Laia a alcançaram na metade do quarteirão. Ele abriu um guarda-chuva surrado, tão gasto que mal cobria os ombros deles, mas Clara não se importou. Gotas escorriam por seu rosto, misturando-se às lágrimas que não tentou conter. Não tenho um plano, confessou, rindo entre os soluços. Não tenho emprego, não sei o que vem agora. Ethan parou, virando-se para encará-la de frente, a chuva molhando seus cabelos, colando a camisa ao corpo. Você não precisa de um plano, disse ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Só precisa confiar. Confiar em quê? Nisto. Ele gesticulou entre eles, como se aquele espaço fosse sagrado. Confiar que fazer a coisa certa valeu a pena. Confiar que você é mais forte do que imagina. Clara observou aquele homem que havia perdido tanto e ainda assim permanecia inteiro, não por falta de cicatrizes, mas por ter aprendido a carregá-las sem deixá-las definir quem era. Algo dentro dela se moveu, como uma porta enferrujada finalmente se abrindo. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo simples e inevitáveis. Sei que é cedo, sei que tudo está uma bagunça, que acabei de explodir minha vida inteira. Mas eu te amo. O sorriso de Ethan foi raro, genuíno, daquele tipo que transformava todo o seu rosto, como se o sol tivesse decidido romper as nuvens só para iluminá-lo. Não é cedo, ele respondeu, a voz rouca. E para constar, comecei a me apaixonar por você na noite em que você derramou café em mim e não gritou comigo por existir. Laia puxou as mãos de ambos, impaciente. Podemos ir para casa agora? Estou encharcada. Eles riram, e foi como se algo se soltasse, algo antigo, pesado, que os prendia a versões de si mesmos que não existiam mais. Caminharam juntos pela chuva. 3 almas que se encontraram nos escombros e decidiram, em silêncio, construir algo novo. Mais tarde, muito mais tarde, descobririam que as ações da Horizon despencaram após sua renúncia, mas a empresa sobreviveu, agora sob uma liderança que priorizava a ética sobre os lucros. Souberam que Richard enfrentava acusações de fraude que o manteriam ocupado por anos. Souberam que sua coletiva de imprensa havia acendido um debate nacional sobre responsabilidade corporativa, sobre o custo humano do sucesso a qualquer preço. Mas naquele momento, sob a chuva que caía sem piedade, nada disso importava. O que importava era a mão pequena de Laia entrelaçada à sua. O que importava era Ethan ao seu lado, seu calor, sua presença constante. O que importava era o futuro, incerto, sim, mas pela primeira vez, não solitário. 6 meses depois, o pentose de Clara era irreconhecível. As superfícies estéreis agora exibiam desenhos de Laia, fixados com fita adesiva nas paredes. A cozinha impecável vivia em um estado perpétuo de caos,
pratos do café da manhã abandonados, cadernos de lição de casa espalhados, migalhas de biscoito no balcão. O silêncio havia sido substituído por risadas, música alta e o barulho constante de uma família aprendendo a viver junta. A Fundação Laia já estava em pleno funcionamento, financiada pelo patrimônio pessoal de Clara e pelas doações de pessoas que haviam sido tocadas por sua história. Ethan recebeu ofertas de 3 empresas diferentes de dispositivos médicos, mas escolheu ficar na fundação, liderando a divisão de pesquisa e desenvolvimento. Voltará a projetar, a criar equipamentos que salvavam vidas, mas desta vez com liberdade, com propósito, sem sombras éticas pairando sobre seu trabalho. Clara trabalhava de casa na maioria dos dias, gerenciando as operações da fundação, e descobriu que amava aquilo mais do que jamais amara ser CEO. Estava fazendo diferença de verdade, não em planilhas, não em relatórios trimestrais, mas na vida de pessoas que, como ela, já haviam se sentido sozinhas demais. Laia floresceu. Tinha seu próprio quarto no Penthouse, pintado na cor do sol, cheio de livros, brinquedos e a certeza inabalável de que era amada. Uma noite, enquanto Clara ajudava a se preparar para dormir, a menina perguntou baixinho: "Você vai ser minha mãe?" Os olhos de Clara ardiam. "Você gostaria que eu fosse?" "Sim", Laia respondeu simples. "Você faz panquecas boas. E você faz seu pai sorrir", Clara disse, apertando-a contra si. "É isso que as mães fazem." Eles não tiveram pressa. Construíram tudo devagar, confiança, rotinas, pequenos gestos de carinho que se acumulavam como tijolos. Ethan ainda trabalhava duro, mas agora era um trabalho que o enchia de orgulho. Clara ainda se exigia muito, mas agora tinha pessoas que a lembraciam de respirar. E Laia, com sua sabedoria infantil, os mantinha unidos com um amor puro, descomplicado, que curava sem nem precisar tentar. Às vezes, ao anoitecer, sentavam-se na varanda, os 3 apertados em um sofá feito para 2, observando o pôr do sol pintar a cidade de ouro. Clara se encostava em Ethan, Laia se espalhava sobre os colos de ambos, e uma felicidade tão profunda a invadia que às vezes, as lágrimas vinham sem aviso. Passara anos perseguindo sucesso, erguerando muros, provando que não precisava de ninguém. E levará a perder tudo para entender que precisar não era fraqueza. Era o sentido de tudo. "No que você está pensando?" Ethan perguntava nessas noites quietas, a voz suave. "Que estou feliz", ela respondia. E toda vez a verdade disso a surpreendia. "Que estou em casa", completava. Ele beijava sua têmpora, Laia fazia caretas de nojo, e eles se perdiam em risadas, como se o mundo inteiro fosse aquele pequeno pedaço de varanda, aquele instante, aquelas mãos dadas. Era isso sua vida agora, bagunçada, barulhenta e imperfeita. E absolutamente tudo que ela nunca soube que precisava. Na manhã de outono em que o Centro de Pesquisas foi inaugurado, exatamente 1 ano após a coletiva que mudará tudo, o prédio se erguia moderno, luminoso, projetado para acolher. Janelas amplas, cores vibrantes, espaços onde famílias podiam esperar enquanto seus filhos recebiam tratamento. Sobre a entrada principal, gravado em pedra: Centro de Inovação Pediátrica Fundação Laia. Foi a própria Laia quem cortou a fita, o rosto brilhando de orgulho, sem entender completamente que era ela o coração de tudo aquilo. A cerimônia lotou de imprensa, doadores, famílias que já haviam sido ajudadas pela fundação. Clara discursou sobre segundas chances, sobre escolher a compaixão mesmo quando o mundo ensina a fazer o contrário. Ethan ficou ao seu lado, a mão apoiada em suas costas, um porto seguro que ela não precisava mais procurar, porque agora ele estava sempre ali. Quando o evento formal terminou e a multidão começou a se dispersar, Ethan puxou Clara para um canto mais tranquilo. "Tenho algo para você", disse, tirando do bolso uma pequena caixa. Dentro, uma chave de fenda dourada pendurada em uma corrente delicada, com uma inscrição que fez sua visão embaçar. "Para quem me consertou." "Ethan, você me consertou primeiro", ela sussurrou, a voz quebrando. "Eu só lhe dei de volta o que já era seu", ele respondeu baixo. "Você me devolveu a vida, a carreira, o propósito, a esperança. Mas mais do que isso, me ensinou que é possível amar de novo, confiar de novo, acreditar que coisas quebradas podem se tornar inteiras." As lágrimas de Clara transbordaram. "Eu não consertei você. Você nunca esteve quebrado." Ethan sorriu, então se ajoelhou. Os poucos que ainda estavam por perto perceberam e começaram a se aproximar, mas seus olhos só viam ela. "Deixe-me reformular", disse, segurando suas mãos. "Você me lembrou quem eu sou. Era para ser assim desde o início", continuou Ethan, a voz rouca de emoção, mas firme como uma promessa. "E quero passar o resto da minha vida te lembrando disso." "Clara Sterling, você aceita se casar comigo?" Ela não hesitou, nem por um segundo. "Sim."
A palavra saiu como um suspiro, como um alívio, como a resposta que sempre soube, mas nunca ousou admitir. Sim, sim, com toda certeza sim. O anel que ele deslizou em seu dedo era simples, um único diamante que capturou a luz do entardecer e a transformou em 1000 promessas. Nada de ostentação, nada de farsa, apenas a verdade nua e brilhante, como tudo que eles haviam se tornado. Quando Ethan se levantou, Clara não esperou. Segurou a lapela do seu paletó e o puxou contra si, os olhos ardendo com uma mistura de lágrimas e desejo. Me beije, ordenou, repetindo as palavras que haviam começado tudo. Não pense. Apenas faça. Ele riu, o hálito quente contra seus lábios antes de obedecer. Como você mandar. E se beijaram. Não como executivos em uma encenação calculada, não como estranhos cumprindo um acordo, mas como duas pessoas que finalmente haviam encontrado o lar uma na outra. Ao redor deles, o mundo explodiu em aplausos, flashes de câmeras iluminaram o céu como estrelas cadentes, e então veio Laia, correndo em direção aos dois com uma energia que só uma criança poderia ter. Isso quer dizer que agora somos uma família de verdade? Perguntou o ofegante, os olhos brilhando mais que qualquer diamante. Clara interrompeu o beijo apenas o suficiente para pegar a menina no colo, apertando-a contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Já éramos, meu amor. Há muito tempo. Eu sei, respondeu Laia com a sabedoria despretensiosa das crianças. Mas agora é oficial. Ethan os envolveu com seus braços, e Clara sentiu a última parede ao redor do seu coração, aquela que havia construído com tanto cuidado, tijolo por tijolo de desconfiança, desabar de vez. Não com um estrondo, mas com um suspiro. Não com dor, mas com alívio. Era isso que lhe havia faltado a vida inteira. Não o sucesso que enchia prateleiras de troféus, não o status que comprava silêncios, não o controle que sufocava até a última faísca de humanidade. Era isso, ser amada sem condições. Aprender a amar sem medo. Ser corajosa o suficiente para escolher pessoas em vez de lucros, verdades em vez de máscaras, o caos bonito da vida real em vez da fria perfeição dos números. O sol se punha sobre a nova instalação, tingindo tudo de ouro, enquanto os três permaneciam unidos. Uma família forjada não pela sorte, mas pela escolha. Não pela ausência de cicatrizes, mas pela coragem de mostrá-las. Clara olhou para o prédio que levava o nome de Laia, para o homem que lhe ensinou o peso real da integridade, para a criança que a havia feito rir de novo, de verdade, sem cálculo, sem segunda intenção. E entendeu. Não fora o beijo falso que salvara o preço das ações da Horizon. Não fora a encenação que mudará algo. Foi o beijo verdadeiro. O amor que não se mede em relatórios trimestrais, mas em batidas de coração que, depois de quebradas, aprenderam a pulsar no mesmo ritmo. No fim, a maior redenção não veio dos holofotes, nem dos balanços financeiros, nem dos elogios estampados em manchetes. Veio do silêncio entre duas almas que, depois de se acharem irreparáveis, descobriam que podiam se consertar uma à outra. Clara perderá uma empresa, mas ganhará um lar. Abrirá mão do poder, mas encontrará um propósito. Soltar as rédeas. E só então conhecer a liberdade. Quando Ethan entrelaçou seus dedos aos dela, enquanto Laia tagarelava animada sobre a festa que viria, Clara sorriu. Não o sorriso calculado de uma CEO, não a máscara de uma mulher que precisava provar que não precisava de ninguém. Sorriu porque, pela primeira vez, não estava representando força. Estava simplesmente forte. Não por ser uma ilha, mas por ter finalmente entendido que as pontes que construímos são mais importantes que as muralhas que erguermos. Que precisar de alguém não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que existe. O beijo que chocou o mundo acabou mudando apenas 2 vidas. Mas essas 2 vidas mudaram tudo.